Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Para quem não me conhece, sou o professor Rodrigo Gimenez e o tema da nossa aula de hoje são as placas tectônicas e a dinâmica da Terra. Então vem comigo, vamos estudar e aprender tudo sobre placas tectônicas e a dinâmica da Terra. O que são placas tectônicas? As placas tectônicas nada mais são do que grandes blocos, grandes pedaços formados aí pela litosfera, que é a camada de rocha da Terra, a camada mais externa da Terra. Então, placas tectônicas é isso, são os pedaços da camada mais externa da Terra. E o planeta Terra vai ter a sua crosta terrestre, essa camada externa formada por rochas, dividida em 52 placas tectônicas. Dessas 52 placas tectônicas, nós temos 14 principais placas e 38 placas menores. O nosso país está sobre uma placa tectônica. Nós vamos aprender qual é o nome dessa placa tectônica, beleza? Então vem comigo. A localização dessas placas vai nos dar uma visão aí de outros padrões. A localização de cadeias de montanhas, as fossas oceânicas profundas, que são estruturas no fundo do oceano, terremotos e vulcões, vão ocorrer em padrões pela interação dessas placas tectônicas. Então, o encontro entre essas placas tectônicas, chamados de limites entre placas, nesses limites vão ocorrer esses fenômenos como terremotos e vulcões. Principalmente terremotos e vulcões vão estar acontecendo nesses limites, nessas divisas entre uma placa tectônica e outra. Nós vamos ter aí as cordilheiras. As cordilheiras são grandes cadeias de montanhas que vão ser formadas geralmente dentro de continentes. Continentes são os pedaços da crosta terrestre que é visível, que está fora da água. Então, essas cordilheiras, quando, por exemplo, nós temos duas principais cordilheiras, que quase todo mundo já deve ter ouvido falar. A Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, e a Cordilheira dos Himalaias, tá? Lá na Ásia. Então nós vamos ter aí essas cordilheiras que vão ser formados aí pelo encontro dessas placas tectônicas. Essas placas tectônicas, então elas vão estar fazendo limites entre elas. Porém, essas placas tectônicas vão se movimentar, elas vão estar se movimentando, muitas vezes elas estão se chocando, outras vezes elas estão se afastando uma da outra, ou estão se, vamos dizer assim, encostando uma na outra e derrapando entre elas. Então, de acordo com esses tipos de movimentos, elas recebem o nome de convergentes, divergentes ou transformantes. Porém, o que faz essas placas tectônicas se movimentarem? Elas estão quebradas, a crosta terrestre partida em vários pedaços. Mas por que esses pedaços aí da crosta terrestre, essas placas tectônicas, elas se movimentam? Elas vão se movimentar justamente porque elas estão flutuando sobre o interior do planeta Terra, que é formado por rocha derretida, por rocha fundida. Então, por isso, essas placas tectônicas estão flutuando sobre esse magma. E quando esse magma vai formar correntes de convecção ou de correntes de subducção, então, que nada mais é do que o movimento da rocha derretida em círculos. E essa rocha derretida, ela vai estar batendo no planeta, na crosta terrestre do planeta, em direções diferentes, fazendo com que essas crostas, com que essas placas tectônicas se movimentem, levando elas a se chocarem, ou se afastarem, ou a se movimentarem lateralmente. Então, é importante lembrar que o que faz essas placas tectônicas se movimentarem, são as correntes de subducção ou as correntes de convecção do magma, da rocha derretida do planeta. Aqui nós temos um exemplo de limite convergente. Os limites convergentes vão ocorrer quando duas placas tectônicas elas colidem umas com as outras. Geralmente, quando acontece essa colisão, uma dessas placas vai para o solo, vai para baixo da outra placa, e ela vai ser aquecida e vai sendo derretida aqui. E esse movimento vai acontecer porque aqui tem correntes de subducção,
movimentando, nesse caso, essa placa tectônica para essa direção, e aqui nós vamos ter uma corrente de subducção ou corrente de convecção magmática fazendo essa placa ir nessa direção, fazendo então ter os choques. Quando ocorrem esses choques aqui, vai ocorrer a formação das cordilheiras como a Cordilheira dos Andes, e também vai ocorrer aí os vulcões. Então os vulcões, terremotos e cordilheiras vão ser formadas aí, principalmente ao longo das fronteiras convergentes. Nós vamos ter as fronteiras divergentes ou limites divergentes entre placas tectônicas. Esses limites divergentes são quando as placas estão se afastando uma da outra. Então essas placas afastam-se umas das outras, e quando elas se separam, ocorre o quê? Ocorre a saída de magma, formando aqui também grandes cordilheiras no meio, né, nesses locais, como a Cordilheira Meso-Oceânica, por exemplo. É formada, então tem muitos vulcões nesse local, formando também grandes quantidades de cordilheiras. Também vai ter terremotos, mas aqui é uma grande quantidade de magma vai sair, formando grandes montanhas, grandes montes, muitos vulcões. Então, isso aqui é o limite divergente. Convergente é quando se chocam, uma placa se choca a outra, também vai ocorrer terremotos e vulcões, e divergente é quando elas se afastam uma das outras, fazendo acontecer também aí grandes vulcões, formação de cordilheiras. Em ambos os casos vai formar grandes cordilheiras, tá bom? Nesse caso aqui, nós vamos ter correntes de convecção magmática fazendo o quê? Nessa direção, nessa placa, então indo da esquerda para a direita e da direita para a esquerda nessa placa. Então o magma se choca aqui, derretido, empurrando essa placa para esse lado, e depois ele vai abaixando, fazendo esse circuito aí de rocha derretida, um movimento fluido, né? O magma é um fluido formado por rocha derretida. Por isso, então, por estar sendo empurrada para esse lado e aqui para esse lado, elas vão se afastar, formando então esses limites divergentes entre as placas. E as placas transformantes são limites de transformação que vão ocorrer aí de movimentos, né? Limites de movimentos que vão ocorrer entre duas placas que vão estar se deslizando nos seus limites lateralmente. Então ocorre quando essas placas deslizam, e esse deslizamento dessas placas faz criar uma ruptura na superfície. Isso pode criar grandes penhascos e muitas vezes causa muitos terremotos também nessas falhas transformantes. Então transformantes é o movimento lateral das placas, elas não vão estar se chocando e nem se afastando, mas vão estar se movimentando lateralmente, causando, né, terremotos e também aí formando grandes penhascos. Mas por que é importante nós estudarmos essas placas, os movimentos das placas, essa dinâmica do planeta? Porque quando nós entendemos esse movimento das placas tectônicas, como essas placas tectônicas se comportam, nós podemos entender melhor aí os padrões que ocorrem no planeta Terra, os vulcões, terremotos e tsunamis. Os vulcões vão ser o afloramento de magma, os terremotos é um grande temor pela liberação de grande quantidade de energia, quando essas placas se movimentam entre elas, se chocando ou se afastando ou transformando, né, se deslizando lateralmente. E os tsunamis vão ser formados quando ocorrem esses terremotos, esses abalos sísmicos debaixo da água, dentro de mares e oceano. Porém, no Brasil, tem uma curiosidade sobre o Brasil. No Brasil existe uma ausência significante de vulcões e terremotos e também de tsunamis. Isso acontece, no Brasil não vai existir vulcões ativos, nem grandes terremotos, ocorrem apenas pequenos tremores, e também não ocorrem tsunamis, porque o Brasil está localizado bem no meio de uma placa tectônica, a placa sul-americana. Então o Brasil está situado na placa sul-americana, e por estar longe das fronteiras dessa placa, dos limites dessa placa,
onde ocorrem essas atividades sísmicas, vulcões, terremotos e tsunamis, o Brasil está praticamente imune a essas situações. Então o Brasil não vai estar, né, sendo afetados por vulcões, terremotos e tsunamis hoje, na atualidade. No passado já é uma outra história, tá bom? Então essa é a placa sul-americana. Aqui está a América do Sul, continente americano. Continente é o afloramento da placa. Então parte da placa vai estar dentro, às vezes está dentro do oceano, está submerso no oceano, e a parte que é aflorada dessas placas vai formar os continentes ou as ilhas, tá bom? Então é isso que acontece. Aqui, por exemplo, ó, essas placas da África, a placa sul-americana, estão se afastando. E aqui tem a formação de uma cordilheira chamada de Cordilheira Meso-Oceânica. Então aqui o magma, a rocha derretida, ela é expelida porque as placas se afastam, formando grandes cadeias de montanhas aqui. Aqui tem a Cordilheira dos Andes, só que aqui não está afastando, aqui estão se chocando e empurrando. Geralmente uma vai para cima e outra vai para baixo, ocasionando os terremotos e o surgimento aí, a elevação de partes dessas placas formando as cordilheiras. Nesse caso aqui a Cordilheira dos Andes. Em ambos os dois casos aqui tem a formação de cordilheiras e tem terremotos e vulcões, tá? Então essa é a placa sul-americana. Então o Brasil está bem aqui no meio. Aqui não é Brasil, aqui são outros países como o Chile, por exemplo. Então o Brasil está bem no meio. Então quando tem um terremoto muito forte aqui na Cordilheira dos Andes, dá pequenos abalos sísmicos aqui no Brasil. Alguns estados é possível sentir esses abalos. Teve alguns no ano passado, mas são abalos pequenos, insignificantes, acaba não trazendo problema nenhum para a população que vive. Já as pessoas que vivem nesses locais aqui, onde ocorre esse choque, o afastamento ou o deslizamento entre essas placas, ocorrem grandes catástrofes, grandes terremotos, que residências são destruídas, matam milhares de pessoas, e também ocorrem vulcões nesses locais, também podendo causar algum prejuízo financeiro ou para a espécie humana, né, para a civilização humana. Então causa grandes tragédias esses locais. O Brasil, por estar afastado, não vai ter esse problema. E os vulcões? Os vulcões, o fenômeno dos vulcões, vão estar associados a essas bordas convergentes e divergentes das placas tectônicas. Então, como nós vimos no Brasil, a maior parte do território está distante da zona de subducção e expansão das placas, onde os vulcões são mais propensos a se formar. Então, por isso, no Brasil, né, existe a ausência dessas margens convergentes e divergentes. Então, o Brasil não tem vulcões ativos e nem terremotos. Os terremotos já são resultado da liberação de energia acumulada nas falhas entre essas placas. São mais comuns nas bordas tectônicas. O Brasil está localizado no centro da placa sul-americana, onde a interação entre essas placas é menos intensa, e isso significa que a probabilidade de ocorrer terremotos de grandes magnitudes é consideravelmente reduzida em comparação com as regiões próximas às fronteiras. E os tsunamis são grandes ondas formadas aí pela atividade sísmica que ocorre quando tem essas zonas de subducção, grandes terremotos no meio de mares e oceanos. E o Brasil também está afastado desses locais, não tendo impactos diretos. Essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, de ativar o sininho para receber as notificações, deixe o seu like, coloca o seu comentário aí o que você entendeu e compartilhe com os colegas. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.